Fabrício vai me aguardar um minutinho, eu falo com Cássia na linha 2. Olá, Cássia. Olá, Alda. Parabéns, viu? Obrigada, Cássia. Doutor, eu tive uma crise de vômito, de bico. Procurei um médico clínico, ele solicitou uma farmácia. Cássia, por favor, baixa um pouquinho o volume do seu rádio. Tá bom agora? Ah, sim. Aí ele solicitou uma ressonância de abdômen total. Hoje foi feita essa ressonância. E constatou que eu tenho 3 nódulos no fígado, né? E ele me disse que não é nada maligno. Na própria Delfim vem dizendo no relatório e tal, que não era nada maligno. E que eu deveria repetir esse exame a cada 2 anos. Como é que se diz assim, eu fico tranquila ou eu devo procurar um especialista em fígado? O que é que o senhor me sugere? Eu acho, viu, Cássia, que você tem que ter o acompanhamento com o seu médico. Pode ser um médico clínico ou um médico de sua confiança, que tenha, obviamente, que seja um gastroenterologista, um hepatologista ou um cirurgião do aparelho digestivo, alguma coisa, alguma especialidade relacionada. De maneira geral, esses nódulos, Cássia, quando o exame radiológico define como nódulos benignos, normalmente eles o são, né? Existe uma prevalência muito grande de nódulos como hemangiomas, adenomas, que são relativamente frequentes em mulheres jovens principalmente, e que fazem uso de anticoncepcional oral, e que essas lesões podem ser muitas vezes acompanhadas apenas clinicamente, não trazendo prejuízo à função, nem riscos significativos de transformar em câncer, mas sem dúvida nenhuma um acompanhamento, como lhe foi orientado, é fundamental. Então a conduta é mais ou menos essa, esses 3 nódulos. Sim. Se ele pediu para repetir esse exame mais para frente, é que não significa... Obviamente eu não vi o exame, etc, mas a princípio deve ser isso mesmo. Agora é sempre bom fazer o acompanhamento conforme a orientação médica. Não suma de jeito nenhum do seu médico. No tempo certo, repita os exames, faça um acompanhamento direitinho. Vamos falar com o Fabrício na linha 3 e logo vamos para o intervalinho, mas é muito rápido, nós voltaremos. Oi, Fabrício. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor, eu tenho uma esteatose hepática e eu gostaria de saber se essa esteatose pode levar a uma cirrose ou alguma doença crônica que venha precisar de um transplante, e o que é que poderia fazer para poder amenizar a situação de diminuir as taxas. Obrigado. Olha, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ela pode se apresentar de uma maneira não trazendo nenhum prejuízo ao fígado, mas em alguns casos ela desenvolve uma reação inflamatória que a gente chama de esteatohepatite, né? Não alcoólica. Essa situação de inflamação crônica do fígado pela deposição irregular da gordura no fígado, ela pode sim, ao longo de anos, assim como acontece nos outros tipos de hepatite, no caso a gente já comentou aqui sobre a hepatite viral, né, do vírus C, ele pode sim, ao longo de 20 ou mais anos, desenvolver cirrose. Vai depender, obviamente, da intensidade e do que é feito para evitar esse tipo de evolução, né? Algumas coisas podem ser feitas. A esteatohepatite normalmente está associada à síndrome metabólica. A síndrome metabólica são aquelas pessoas que têm pressão alta, diabetes, e se tiver essas situações clínicas desreguladas, elas favorecem a deposição dessa gordura no fígado, e essa gordura, como eu já comentei, pode levar a uma inflamação. Então, a princípio, o mais adequado a se fazer nesse momento, né, é se consultar com um hepatologista, saber se essa esteatose sua está levando a algum processo inflamatório, e desenvolver algum tipo de linha de tratamento, mas é um tratamento do fígado. Normalmente isso aí é o reflexo de um descontrole do organismo. Então, na verdade, você tem que tratar todas as circunstâncias envolvidas, quer seja hipertensão, diabetes, quer seja obesidade. Então, sempre é bom falar que uma alimentação saudável, uma atividade física, né, são fundamentais para qualquer tratamento
em termos de esteatose hepática. E não é por nada, não. A gente agradece ao Sinta-se Bem, viu, doutor? Nosso propósito é esse. Todo fim de tarde a gente se encontra aqui de 4h30 às 6 da tarde para falar sobre saúde, sobre prevenção e principalmente, né, sobre um estilo de vida saudável que, consequentemente, preserva a nossa saúde, nos coloca numa condição de envelhecimento muito melhor, mais ativo, mais bem disposto, porque é assim que nós queremos chegar aos 100 anos, hein? Hoje o Sinta-se Bem no ar, todo finalzinho de tarde às 4h30, traz para vocês Dr. Leonardo Canedo. Ele é cirurgião do aparelho digestivo e membro da equipe de transplante de fígado do Hospital Português de São Rafael. O assunto é muito interessante, né, gente? Agora, por mais que se implementem campanhas, né, de doação de órgãos, por mais que a gente se proponha a falar do assunto, eu não sei, parece que existe um pouco de digamos, de desinteresse pela situação. Acho que somente as famílias envolvidas na questão, as famílias que estão passando pelo problema e, obviamente, o próprio paciente, é que as pessoas se dão conta dessa importância. Então, que a gente possa mudar um pouco essa cultura. E parece que não é coisa só do Brasil e só do nosso estado, não, né, doutor? Parece que a demanda é muito maior do que a disponibilidade de órgãos, seja aqui no Brasil ou fora daqui também, né? Olga, são poucos lugares que conseguem equilibrar essa equação, né? As pessoas que precisam e a quantidade de doadores. Exato. Né? Então, mesmo países desenvolvidos passam por esse processo, essa dificuldade, que é ter uma lista de transplante, que é ter pessoas precisando de um tratamento e aguardando esse tratamento, que sabidamente é eficaz, né? Na doença. Então, é uma situação difícil. É claro que com a variação, né, de país para país, sim, né, e inclusive regional, como a gente já comentou aqui no outro bloco, né? Mas eu tinha impressão, não sei, até por outras entrevistas aqui anteriores, eu percebo que a conscientização das pessoas está muito melhor do que a própria política de transplante aqui, falando do nosso estado. Essa pessoa que esteve comigo aqui, eu não vou lembrar o nome desse médico agora, mas é uma pessoa que está bastante envolvida na causa, e ele falou que antes de implementarem essas campanhas, é preciso de que as famílias, os pacientes, né, encontrem um sistema que funcione mais a contento. Acho que tem algumas coisas aí, em termos de burocracia e de logística mesmo, para fazer a coisa funcionar, precisa melhorar um pouco mais. Bom, de qualquer maneira, a gente segue aqui discutindo sobre o assunto e vamos atender as respectivas linhas 2 e 3. Deixa eu ver quem chegou primeiro, foi a Adriana na linha 2. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida com o médico, com o doutor Leonardo, né? Isso. Doutor Leonardo, eu tive apendicite. Eu tive apendicite e aí eu fui, comecei a sentir dor. Fui pro médico, aí o médico não descobriu o que era. Aí depois fui no hospital, fiz uma ultrassom, aí deu que era apendicite. Fiz a cirurgia de emergência e eu quero saber do senhor, eu com 25 anos, será que tem possibilidade de voltar e eu ter de novo essa doença? Olha, Adriana, o apêndice é um resquício evolutivo do ser humano que não tem função alguma. Então, o fato de você já ter tido apendicite e já ter sido operado, ou seja, já ter sido retirado esse órgão, isso lhe dá a condição de que nunca mais você precisa se preocupar com esse problema. Então, pode ficar tranquila que desse procedimento não vai surtir mais nenhum efeito. A propósito, a apendicite é outra pedra no sapato, literalmente, porque quando as pessoas chegam a sentir o incômodo, né, ela já está quase que dentro do bloco cirúrgico mesmo, não tem muita saída não, e a dor, segundo relatos, né, é insuportável, né, doutor? É bem variável. A apendicite é um órgão, né, que tem uma flexibilidade, ele é solto dentro da cavidade peritoneal, então a sua posição varia bastante e, consequentemente, os sintomas. Então, pode ser desde uma dor realmente dilacerante, mas normalmente uma dor mais surda, uma evolução com náuseas, vômitos, uma dor localizada em região baixa do abdômen à direita, sim, que caracteriza a doença. Ok. Ana Cristina, me aguarda um instantinho, eu vou atender Dayana na linha 3. Boa tarde, Dayana. Boa tarde, em primeiro lugar, queria parabenizar o programa. Obrigada. Com a vida.
Que bom. E queria fazer uma pergunta pro doutor. Ok, vamos Tem lá. uma filha de 5 anos, ela sente fortes dores na barriga, com frequência, ela já fez vários exames, várias ultrassons, exame de sangue, o médico nunca conseguiu encontrar a causa dessas dores. Já tem mais ou menos uns 2 meses, ela está sendo acompanhada agora por um gastro. O último exame que ela fez deu como se ela nunca tivesse tomado a vacina de hepatite, sendo que ela já tomou. Eu queria saber do doutor relacionado a essas dores, além do gastro, se ela poderia eu procurar outro médico ou tentar, se isso existe mesmo a vacina, eu como se ela nunca tivesse tomado, tanto que a pediatra pediu que repetisse todas as doses novamente. Com relação à dor abdominal, a dor abdominal pode ser causada por diversas doenças ou situações próprias do organismo, às vezes um pouco de obstipação, né, um pouco de gastrite. Com certeza, né, deve estar sendo bem avaliado, e eu sugiro que continue acompanhamento com gastro, que talvez seja o profissional, gastropediatra no caso, né, o profissional mais adequado para fazer esse tipo de acompanhamento. Agora, com relação à vacina, talvez caia naquela situação que eu comentei mais cedo no outro bloco, que a imunização por vírus, né, a vacina por vírus da hepatite P, ela não confere uma imunidade eterna, né? Então, existe às vezes necessidade de reforços. Esses reforços são periódicos e tem que ser acompanhados com a dosagem, né, do anticorpo, que confere sim essa imunidade. Então, eu ressalvo que esse tipo de situação, né, a falta de imunidade, muito provavelmente não tem nenhuma relação com a dor abdominal, né? Então são duas coisas diferentes. A dor abdominal tem que continuar acompanhamento com o colega, o gastropediatra, né? E com relação à imunização, provavelmente vai ser necessário dose de reforço.